Jornal em Foque. Apoio Unisanta, Universidade do Grupo de Excelência do MEC. Boc News, o jornal gostoso de ler e bom de negócios. Olá, bom dia. Começa agora pela Santa Cecília TV, ao vivo, uma nova edição do Jornal em Foque. E nesta terça-feira, 15 de julho, nós estamos recebendo com muito prazer o secretário municipal de Meio Ambiente, o advogado Luciano Cassione, e como comentarista o professor Iberê Cirna, que é consultor em marketing político e publicitário. Vamos agora às manchetes de hoje com a colega jornalista Paula Paparelli. Bom dia, Paula. Bom dia, Chico. Bom dia a todos. O jornal A Tribuna traz a manchete. Impasse trava a liberação de novo acesso ao porto. Na Folha de São Paulo, Copa no Brasil é aprovada por 83% dos estrangeiros. No Estadão, Putin busca BRICS para influenciar vizinhos. No Santa Portal, Márcia Rosa alega que mudanças nas secretarias não afetam o governo. No site do Boc News, alunos da rede municipal voltam às aulas nesta terça. No G1 Santos e região, Edinho não usará rastreador e deverá ser liberado de DP. E no portal da UOL, organização da Copa é bem avaliada por 83% dos estrangeiros, diz Datafolha. Chico. Obrigado, Paula. 8 horas e 6 minutos e este é o Jornal em Foque pela Santa Cecília TV ao vivo. Muito bem. E no programa de hoje nós vamos falar de temas importantes relacionados à questão ambiental, como é o caso, por exemplo, da recente lei da Cidade Limpa. Esta lei que pune aqueles que atiram, que jogam detritos, lixo nas ruas. Esta lei é de autoria do vereador professor Kenny Mendes, do DEM, e foi sancionada recentemente pelo prefeito Paulo Alexandre Barbosa. No programa de hoje nós vamos conversar com o secretário de Meio Ambiente, o advogado Luciano Cassione, a respeito dessa lei. Vamos fazer um balanço da aplicação de multas nesse período, desde que a lei foi sancionada. Enfim, mas o objetivo fundamental de uma lei como essa deve ser exatamente o da conscientização, o da educação, e não o da arrecadação. Mas é claro que em muitos casos a multa acaba sendo aplicada em função da reincidência de infratores e por essa razão o município acaba arrecadando. Mas o objetivo maior deve ser de fato o da conscientização. Afinal, esta é uma questão de cidadania, de educação. Mas nós vamos conversar sobre essa lei, entre outros temas importantes também relacionados ao meio ambiente, daqui a pouco, assim que a Paula informar a previsão do tempo e o movimento de balsas e estradas para hoje. Paula. A previsão para essa terça-feira é de sol com algumas nuvens. Segundo o Climatempo, hoje não chove. A temperatura varia entre 15 e 25 graus em Santos. As ondas podem chegar a 1,5 m nas praias da região. Estradas. Segundo a Ecovias, está em vigor a operação 5x5. As pistas norte seguem sentido São Paulo e as pistas sul sentido litoral. As rodovias Padre Manuel da Nóbrega e Cônego Domênico Rangoni apresentam um trânsito normal. Balsas. A travessia entre Santos e Guarujá opera com 7 embarcações, o tempo de espera é de 10 minutos. Guarujá-Bertioga opera com uma embarcação e o motorista aguarda 20 minutos na fila. Participe do Jornal em Foque. Envie sua pergunta pelo Facebook, Twitter ou por e-mail, je@enfoquecom.com.br. A reapresentação do programa vai ao ar hoje às 5 horas da tarde. Ou acesse youtube.com/enfoquejornal. Chico. Muito bem, nós vamos agora para um rápido intervalo comercial e voltaremos em seguida para entrevistar o secretário municipal de Meio Ambiente de Santos, o advogado Luciano Cassione. Voltamos já. Hoje, o mercado de trabalho exige cada vez mais qualificação. Faça pós-graduação na Universidade Santa Cecília. Mestrado, especialização, MBA, aperfeiçoamento e extensão em diversas áreas. Cursos inéditos, presenciais e à distância, reconhecidos pelo MEC e com professores altamente capacitados. Aproveite descontos especiais e financiamento em até 36 meses. Pós-graduação Universidade Santa Cecília, levando você ao sucesso profissional. Com o novo formato, o site bocnews.com está mais interativo, dinâmico, com conteúdo ampliado e canal próprio de TV na internet. São mais notícias com credibilidade para curtir e compartilhar, em qualquer hora e lugar, seja pelo computador, tablet ou celular.
Inclua o BocNews.com na lista dos seus favoritos e tenha ao seu lado a informação indispensável para o dia a dia. Jornal BocNews e BocNews.com. Experiência e inovação para bem informar. Chegou a sua hora de estudar no Colégio Santa Cecília com até 100% de desconto. Venha participar do concurso de bolsas de estudos voltado apenas para novos alunos que irão cursar a primeira série do ensino médio em 2015. Essa é a sua oportunidade de estudar em uma infraestrutura de ponta e corpo docente altamente qualificado. Aproveite! Você vai entender porque nossos alunos têm orgulho de dizer: eu sou do Santa. Inscrições gratuitas até 25 de agosto pelo site www.colégio.unisanta.br. Muito bem, estamos de volta com o Jornal em Foque desta terça-feira, 15 de julho. Hoje recebendo com muito prazer o secretário municipal de Meio Ambiente, Prefeitura de Santos, o advogado Luciano Cassiani, e o professor Iberê Cirna como comentarista, ele que é consultor em marketing político e publicitário. E agora vamos ver o VT, a reportagem do programa de hoje. Paulo. Nessa época do ano é sempre a mesma coisa. Os balões voltam a ser notícia. 2 casos foram registrados em menos de 30 dias na região. Não houve vítimas, mas os estragos foram grandes, o que assusta a população. É o que vamos acompanhar na reportagem de Amanda Barbieri. Dona Helena pensou que o barulho que ouviu fosse da obra próxima à casa dela. Nem podia imaginar que um balão estava no seu telhado. Eu imaginava um balão pequenininho, né? É um balão enorme, eu nunca vi um balão tomar conta de 3 casas. Começou a cair aqui de cima, foi até a 3ª casa lá. Nesta foto, ele já havia sido recolhido pelos bombeiros e mesmo desmontado, não há dúvidas de que era enorme. Pior, não era só o balão que tinha caído e estragado a fiação. Era os baloeiros, acho que é esse o nome que se dá, brigando para subir em cima da minha casa. Tinha gente em cima da casa. Eu falei, meu Deus, o que é isso? Daí um policial aposentado falou, chama a polícia que é melhor, porque senão vai aparecer muita gente. Seu Álvaro nunca viu nada igual e ficou chocado com o que aconteceu. Eu vi o cesto, devia ter aproximadamente ali umas 6, 7 dúzias de foguetes, né? Preso nele. Então é um material bastante, né, já estourado, bastante grande, né? Poderia causar, se tivesse aceso, um dano grande, né? E nesta época de festejos juninos, este não foi o único balão a cair aqui na Baixada Santista. Em Cubatão, um outro que estava pegando fogo caiu em cima de uma casa e atingiu a fiação elétrica. As chamas só foram apagadas após 1h30 de combate. Por sorte, ninguém se feriu. Este tenente do Corpo de Bombeiros explica que soltar balões é um crime previsto na lei ambiental. Mesmo assim, os casos têm aumentado. De acordo com o Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, entre São Paulo e Rio de Janeiro, foram recebidas 160 notificações de avistamentos de balões no ano passado, contra 143 em 2012. Quem for pego soltando um balão pode pagar multa e até ser preso. Não somente a soltura do balão, né? A confecção do balão, o transporte do material, tudo isso configura crime, né? A pena varia de 1 a 3 anos, podendo ser convertida em multa, aí varia o caso, né? Dependendo do caso, aí pode ser convertida em multa. Muito bem, está o VT e todo ano é a mesma coisa, é o mesmo problema. Por enquanto não aconteceu nada, mas as autoridades devem ficar atentas a isso, a Polícia Militar, o Corpo de Bombeiros, enfim, a Polícia Ambiental, organismos como a CETESB, exatamente para punir, para coibir esse tipo de prática que coloca em risco a vida dos cidadãos. Mas, secretário, nosso tema hoje, evidentemente, é meio ambiente. E eu gostaria de começar essa entrevista conversando a respeito da Lei da Cidade Limpa, recentemente aprovada pela Câmara, sancionada pelo prefeito e já em vigor. Já há um balanço da atuação, da fiscalização, enfim, com relação a coibir que se jogue lixo nas ruas, secretário. Bom dia, obrigado pela sua presença. Bom dia, Chico, bom dia, Iberê, bom dia aos telespectadores da TV Santa Cecília do programa Enfoque. Já temos um balanço, sim. No início do programa,
as suas palavras, acho que vem de encontro àquilo que a gente tem refletido e a proposta da lei. Sim. A ideia não é arrecadar, né, com multa, mas sim conscientizar a população, educar a população da importância de não se poluir as ruas da cidade, não sujar as ruas da cidade, que isso tem consequências no dia a dia da população, não só em relação à paisagem urbana, na beleza, no embelezamento da cidade, mas, claro, na questão ambiental, mas principalmente, como você falou em arrecadar, a consequência de menos lixo na rua é economizar. Por quê? Você diminui a necessidade de limpeza urbana, você diminui a necessidade de limpeza das redes de águas pluviais que acabam entupindo nas épocas de chuva, exatamente por causa desse lixo mal descartado nas ruas, de forma irregular. Então, a prefeitura, além de conscientizar e de educar, não está preocupada com a arrecadação, está preocupada em, sim, economizar também com a limpeza. Claro que existem casos que não vai ter outra opção a não ser multar. Sim. E isso já vem ocorrendo desde semana passada. A campanha começou da lei, da campanha de Cidade Sem Lixo, há um mês e uma semana atrás, de conscientização. Mas há uma semana já estamos atuando com a equipe de fiscalização e lavrando as multas. Em uma semana já foram cerca de 30 multas para quem faz o descarte de lixo, seja uma bituca de cigarro, um papel de bala, casca de banana, enfim, alguma coisa desse volume menor, que a gente fala que é até 2 litros e que seja uma multa de R$150. Então, fiquem atentos aí, portanto, inclusive os fumantes, viu? Porque realmente jogar bituca no chão está gerando multa. Agora, secretário, além desse balanço, um balanço de 30 e poucas multas em uma semana, já é alguma coisa expressiva, né? Uma cidade que se espera que as pessoas não façam isso, que a questão da educação funcione. E sobre a economia, vale lembrar também que essa campanha pode acabar favorecendo, no sentido de se coibir a ação de vândalos, porque também gera um prejuízo tremendo para a prefeitura, os atos de vandalismo. A ideia é exatamente a poder abraçar toda essa questão do descarte irregular e também não deixa de ser a questão da depredação. A Secretaria de Meio Ambiente já vinha atuando antes dessa modificação na lei por parte do professor Kenny, vereador de Santos, mas fazendo para grandes volumes. Então, esse descarte regular de entulho, descarte em alguns terrenos baldios de lixo, que muitas pessoas da própria cidade, mas até de fora vinham e aproveitavam, às vezes, uma rua mais escura, com menos movimento, e faziam esse descarte. E nesse sentido, a Secretaria de Meio Ambiente já vinha atuando, e com uma série de multas lavradas nesse sentido. Mas, agora, o que eu acho que é importante nessa lei é coibir essa ação que parece menor, mas se você levar no dia a dia a quantidade de pessoas que jogam, seja a bituca, seja um papel, seja um copo, uma garrafa, esse volume é muito grande. Então, e não sei se é coincidência ou não, mas no sábado eu vi uma senhora, estava fumando, e eu falei, deixa eu ver o que ela vai fazer com essa bituca. Aí ela acabou de fumar, ela estava do lado de um contentor verde de lixo, ela apagou no chão e abriu o contentor e jogou dentro. Pode até ser coincidência, mas de qualquer maneira eu fiquei satisfeito em ver que pelo menos aquela pessoa tinha essa consciência de não descartar na rua e colocou dentro do lixo. Inclusive, hein, professor Berê, Santos também se caracteriza, e tomara que isso acabe definitivamente, por depósito de eletrodomésticos, sofás velhos, tudo isso nas avenidas, junto aos canais, até mesmo dentro do canal, isso já aconteceu. É uma prática e essa lei vem em boa hora. Professor Iberê, bom dia, obrigado pela presença. Bom dia, um prazer estar revendo meu amigo Cassione aqui. Eu acho isso muito interessante. Nós temos uma capacidade grande de estabelecermos leis de primeiríssimo mundo. Eu fico um pouco preocupado que a aplicabilidade da lei ainda é de 8º mundo, pelas dificuldades naturais. Primeiro, o maior esforço que a Secretaria possa fazer, nós temos que investir numa outra área, que é o processo de educação. Claro. Se nós não investirmos na educação, não inserirmos isso no processo de formação do jovem, nós não vamos mudar isso nunca. Por outro lado, essa história que o secretário acaba de contar, me deixa uma certa preocupação. Nós podemos exigir sim que a cidade seja limpa, mas nós temos que ter depósitos, recipientes para receber o lixo. E lamentavelmente, quando foram feitos aí alguns recipientes de plástico que ficava acoplado
ao poste. Os vândalos destroem aquilo do dia para a noite. Aí foi feita uma de concreto, né? Então é assim, a cidade tem agora a possibilidade de se tornar muito mais limpa. Mas fica um pedido também à prefeitura que amplie o número de coletores de lixo, sejam de concreto, seja do que for. Porque muitas vezes o indivíduo está lá com o papelzinho na mão e olha para o lado e também não tem o que fazer. Então, assim, alguns até com consciência colocam no bolso e vão jogar em determinado lugar. Mas nós também não podemos esperar que isso seja de todos. Então, tem uma parte da população, sim, que não obedece. E vou mais longe, viu, secretário? Eu tenho me assustado um pouco com alguns restaurantes que não obedecem o horário para colocação do lixo lá fora. E aí, eu tenho muito até próximo da minha casa, por diversas vezes já discuti com o proprietário, porque eu acho um absurdo, 1h da manhã, você colocar todo o resíduo do restaurante na rua. E aí você tem o rato, você tem o pombo, a seta, porque eles vão trocando de bicho. De madrugada é a rataiada. Então fica lá mais de 200, 300 ratos a comer o resto do... Aí depois que clareou o dia, vem o pombo. E assim nós vamos. Então, não adianta eu estar multando também o indivíduo que jogou uma bituca e eu ter um empresário desse na cidade de Santos, né, fazendo esse tipo de coisa. A Secretaria do Meio Ambiente, secretário, antes até de que você assumisse a secretaria, tem um histórico disso, porque na época eu também questionava o secretário. E fica mais uma perguntinha só. Balão não é diretamente a sua secretaria. E o barulho de moto é da sua secretaria? Bom, vou começar pelo diversas perguntas. O barulho secretário. de moto em trânsito é responsabilidade da Companhia de Engenharia de Tráfego e da Polícia Militar. Se ela tiver uma oficina e esse barulho for gerado dentro de um estabelecimento comercial, seja oficina, seja uma concessionária, uma loja de moto, aí sim fica a responsabilidade da Secretaria de Meio Ambiente. Em relação ao restaurante que você falou, eu concordo plenamente e a Secretaria faz fiscalizações nesse sentido. O problema é o seguinte, as pessoas acham que colocou o lixo na rua, está resolvido o problema. Não é problema dele mais. Não, o problema do comerciante está resolvido. Exatamente, agora... só que tem que respeitar o horário. Claro. A partir do momento que ele coloca de madrugada a 1h da manhã e o caminhão do lixo só vai passar no dia seguinte a 1h da tarde, ele está deixando, num período de 12 horas, o lixo, isso pode ser considerado descarte irregular, porque se ele sabe que vai passar ele tem que colocar o lixo ao meio-dia, às 11 horas, que é um período que vai dar tempo de passar depois o caminhão para fazer essa coleta e não ficar exposto na rua, porque ele está se livrando de um problema. E isso caracteriza uma irregularidade. Então, com a fiscalização, é o que a gente pretende coibir com a própria lei da autoria do vereador Kenny, que é esse projeto Cidade Sem Lixo. Em relação às lixeiras, eu concordo em parte, não porque eu acho que falte ou que precise ter mais, mas com a questão da conscientização, e isso no próprio estudo que o vereador fez para a implementação da lei, ele colocou que Santos, per capita, tem 8 vezes mais lixeira que Tóquio. E Tóquio, se num raio de 1 quilômetro você encontrar uma bituca de cigarro no chão, vai ser algo assim assustador. Então, quer dizer, lá que é uma cidade muito populosa e tem essa questão da limpeza, da conscientização, a gente também pode adotar isso aqui. O que eu coloco é que, às vezes, claro, a pessoa olha e não tem onde jogar, mas a gente sabe que tem consciência e consciência, cidadão é cidadão. Tem uma pessoa que pode estar também na rua com vontade de ir ao banheiro, por exemplo, e alguns, infelizmente, principalmente homens, faz atrás de uma árvore, num poste. Agora, tem aquele que é mais responsável e espera achar um banheiro para fazer o que precisa fazer. Em relação ao lixo, porque pouca coisa, às vezes um volume pequeno, não custa nada segurar até achar o próximo lixeiro. Claro. Agora, secretário, na esteira dessa discussão, e com relação às fezes de animais? Porque há, no passado, uma lei específica para isso. Inclusive uma lei até do médico Fábio Mesquita, há muitos anos, em legislaturas anteriores. Essa lei no sentido de que também aplicar multa àqueles que não recolhem as fezes dos animais nas calçadas. Essa é uma realidade também em Santos. No caso da lei da Cidade Limpa, também vale para isso ou fica valendo a legislação anterior com relação às fezes dos animais?
Está valendo agora a lei atual. Por quê? A lei antiga tratava a questão do valor da multa em unidades municipal de Fiscais, valor, município. Então agora, para equalizar isso daí, fica valendo a lei atual e também a fiscalização é feita em cima dessa questão das pessoas que passeiam com os animais e não faz o recolhimento das fezes. Está incluído dentro desse pacote de ações em relação a R$150. Até R$150. Só que nesse caso, eu acho que poderia ser um agravante, mas a lei não traz essa diferenciação, porque as fezes mal descartadas pode ir para a rede de água pluvial, que vai para o canal, consequentemente para o mar e poluir as praias. De uma maneira, vamos dizer, mais nociva à saúde. Não que uma bituca de cigarro ou um plástico não seja nocivo, mas do ponto de vista de poluição, mais nocivo à saúde, as fezes de animais são mais nocivas do que esses outros materiais que, alguns, na grande maioria, são recicláveis. Sim. Então, tem essa diferenciação. Mas a lei não diferencia. Então, se a pessoa for pega fazendo descarte desses materiais que eu falei, ou mesmo das fezes animais, não recolhendo, a multa é de R$150. Agora, com relação, secretário, só para a gente encerrar esse bloco, encerrar também esse tema, a questão dos fiscais. São fiscais da Secretaria de Meio Ambiente, fiscais de posturas que têm condições de aplicar a lei. Agora, e com relação, por exemplo, à segurança? Digamos que o cidadão que foi flagrado jogando uma bituca ou mesmo passeando com o seu animal e não recolhendo essas fezes, ele é flagrado, vai ser multado. Digamos que esse cidadão se recuse a dizer o nome, etc. e tal. Como é que o fiscal age? Essa fiscalização nossa está sendo feita com os fiscais de posturas e da Secretaria de Meio Ambiente, acompanhados de guardas municipais. Eles só saem com os guardas? São, sempre em dupla. No caso da pessoa se recusar, que não aconteceu até agora, isso que é importante frisar, se a pessoa se recusar a apresentar a documentação, ela pode, com o chamado de um policial militar, que a polícia militar está agindo em parceria com a prefeitura, nesses casos que ainda não precisou, se necessário a pessoa se recusar, ser levada ao distrito policial para as devidas providências. Então, não precisou, as pessoas não ficam felizes, mas estão apresentando documentação e, consequentemente, sendo multadas. Caso não façam, vão poder ser conduzidas pela Polícia Militar até o distrito policial, porque na lei de contravenções penais, o ato de não entregar a documentação, apresentar a documentação para um fiscal que tem poder de polícia, no caso do fiscal de postura e do meio ambiente, tem poder de polícia para fazer essa solicitação, caso não faça, vai ser reconduzida ao distrito policial. Tá certo. Obrigado, secretário, pelos esclarecimentos. Iberê, nós vamos para um rápido intervalo. Voltaremos em seguida com o Jornal em Foco. Atenção universitários, faça já a sua transferência para a Universidade Santa Cecília, Unisanta. São 33 cursos de graduação presenciais e à distância nas áreas de exatas, humanas, biológicas e saúde. Aproveite para ter acesso ao melhor ensino com 25% de desconto na primeira mensalidade. Faça parte da geração Unisanta e tenha orgulho de dizer: eu sou do Santa. Informações 32027101 ou www.unisanta.br. Um novo formato, o site BocNews.com está mais interativo, dinâmico, com conteúdo ampliado e canal próprio de TV na internet. São mais notícias com credibilidade para curtir e compartilhar, em qualquer hora e lugar, seja pelo computador, tablet ou celular. Inclua o BocNews.com na lista dos seus favoritos e tenha ao seu lado a informação indispensável para o dia a dia. Jornal BocNews e BocNews.com. Experiência e inovação para bem informar. Campeonato Paulista Segunda Divisão é na Santa Cecília TV. Só aqui você acompanha ao vivo os jogos dessa segunda fase. Neste domingo, Portuguesa Santista e Pirassununguense, direto do estádio Urico Mursa, a partir das 10 da manhã. Campeonato Paulista é emoção do começo ao fim. Exclusivo. Cobertura completa no santaportal.com.br e no Caderno Regional. Realização Federação Paulista de Futebol. Apoio Vita Alimentos. Leve momentos deliciosos para sua casa. Unisanta. Universidade Santa Cecília. Promoção Sistema Santa Cecília de Comunicação.
de volta com o Jornal em Foque desta terça-feira, 15 de julho. Estamos ao vivo e recebendo hoje, com muito prazer, o secretário de Meio Ambiente de Santos, advogado Luciano Cassione, e o professor Iberê Cirna como comentarista. E agora nós temos perguntas de telespectadores, não é isso, Paulo? É isso mesmo, Chico. É da Amélia, ela é moradora do bairro da Vila Nova, aqui em Santos. Ela faz a seguinte pergunta: a quem devo denunciar o descarte de lixo irregular que encontro pelas ruas da cidade, principalmente na rua Silva Jardim? Secretário. Bom, em relação a esse lixo, tem dois canais de informação para denunciar. Primeiro, claro, a própria Secretaria de Meio Ambiente, que é responsável pela fiscalização desse tipo de irregularidade. Que telefone, secretário? 3226-8080. 3226-8080, que é o telefone da Secretaria de Meio Ambiente. E a própria Ouvidoria Municipal, que recebe uma série de reclamações e denúncias de todos os aspectos em relação à administração e o cuidado com a cidade, e também é um canal que repassa essas informações para a Secretaria de Meio Ambiente para a gente tomar as providências. Então, a Secretaria de Meio Ambiente e a Ouvidoria Municipal. No caso, não apenas da Silva Jardim, mas de todos os casos relativos a entulho e coisas do gênero. Isso, né, exatamente. Secretário, qualquer tipo de detrito. Paulo, tem mais perguntas, Paulo? Perguntinha agora é do Marcos do Estuário, também sobre o mesmo assunto. Como devo proceder para descartar entulho de construção? Existe algum serviço da prefeitura que atenda a essa solicitação? Sim, o resíduo da construção, existe uma legislação específica, né, foi aprovada em março do ano passado, que trata do gerenciamento dos resíduos da construção civil. Até um limite de 8 sacos de entulho, a prefeitura pode fazer o recolhimento através do catatreco, que é um serviço prestado pela Secretaria de Serviços Públicos. Então, até essa quantidade, a prefeitura pode fazer o recolhimento, com esse agendamento do catatreco. Acima desse volume, aí a responsabilidade por descarte fica por parte, seja da pessoa que estiver fazendo a obra, ou de uma empreiteira, de uma construtora, enfim, aquele que estiver fazendo a obra com um volume acima dessa quantidade é responsável. Então pode contratar uma empresa que faz esse tipo de descarte, ou essas empresas de caçambas, para fazer o descarte adequado. O que é importante frisar em relação ao resíduo da construção civil, que para esses volumes maiores, precisa ser apresentado para a Secretaria de Meio Ambiente um plano de gerenciamento desses resíduos, quer dizer, de onde está saindo, que tipo de material está saindo e para onde está sendo destinado esse material. Se a pessoa contrata, por exemplo, um serviço de caçamba, essa apresentação dessa documentação é feita pela própria empresa. Se é uma obra maior, uma construtora, uma empreiteira que já lida com isso no seu dia a dia, eles mesmos apresentam essa documentação do que está sendo gerado e para onde está sendo destinado o material. Então isso é importante frisar, porque está acontecendo a Secretaria, por meio da sua equipe de fiscalização, autuar algumas obras exatamente pela falta do plano de gerenciamento de resíduo da construção. E o que não pode, evidentemente, é jogar na outra esquina, né? Contratar alguém por qualquer R$5, professor, e o cidadão vai e joga na outra esquina. Né? Descarta na outra esquina. É o modelo de ganhar dinheiro, né? Sempre tem um carrinheiro disposto a levar. Se serve para ele, muito bem. Se não serve, quando ele vira a esquina, ele larga lá no meio do caminho. E são alguns pontos em Santos tradicionais, né? Nós estamos falando desse aí ali da hospedaria dos imigrantes, mas tem também atrás do clube dos ingleses ali, também é outra área, né, onde a calçada é tomada por entulho. Eu não sei se não caberia aí uma ação nesses próprios locais, de uma conscientização, porque eu me lembro que antigamente ali em frente ao municipal, era uma coisa que me chamava, tem um triângulo ali, né, e que ficava ali sempre cheio de lixo. Eu não sei porquê naquele triângulo ali, bem em frente à porta principal do lado de cá. E ali ficava sofá, geladeira, ficava sempre naquele pedacinho. Então, são pontos de descarte, né, que inusuais. Por quê, né? E caberia também, acho que a prefeitura, sabendo e sabedora desses pontos já citados aqui, né, que não é novidade para ninguém, não ter uma ação, fica aí uma sugestão, secretário, uma ação um pouco mais contundente para organizar. A gente sabe que os carrinheiros também é um meio de sobrevivência deles, tem que ter um pouco de paciência, né? Mas dá para educar, dá para tentar de alguma forma amenizar esse impacto tão feio na cidade. A prefeitura chegou já a fazer, nesse 1 ano e meio,
se não me engano, 3 ações em conjunto. Secretaria de Meio Ambiente, Secretaria de Assistência Social, Secretaria de Serviços Públicos e Guarda Municipal nesses locais. Isso. Então, a assistência social foi para ter essa relação direta com os carrinheiros e alguns, grande parte, moradores de rua. A Secretaria de Serviços Públicos para fazer o recolhimento de todo o lixo que estava ali de forma irregular descartado. A Guarda Municipal, obviamente, para dar um suporte de segurança. E a Secretaria de Meio Ambiente para, eventualmente, aplicar as multas, mas principalmente saber para onde esse material, em grande parte, é levado, que são alguns ferros velhos, que acabam sendo os grandes receptores desse material, só que eles recebem aquilo que lhes convém, e o que não convém fica jogado na rua. E a grande maioria são ferros velhos clandestinos, não tem alvará da prefeitura, então a ação nossa fica em cima dessas situações. Já fizemos, foi produtivo, mas infelizmente, principalmente em relação aos moradores de rua, que a grande maioria acaba fazendo esse trabalho de carrinheiro, é algo que a gente sente, não é enxugar gelo, mas você faz ação, mas acaba voltando e para coibir isso daí definitivamente está um pouco difícil, mas não é impossível, a gente está atuando nesse sentido. É preciso repetir mais esse tipo de força-tarefa que reúne diversos organismos, no sentido de, pelo menos, em determinadas circunstâncias, em determinados locais, resolver, mesmo que parcialmente, mas tentar resolver o problema. Secretário, ainda abordando essa questão, existe uma outra legislação relativa à propaganda de luminosos, cartazes, enfim, essa poluição visual, que, sobretudo no comércio. Essa legislação já foi pensada há algum tempo atrás, encontra-se na Câmara. Avançou essa proposta da lei da cidade limpa no que tange ao visual, no que tange aos luminosos em estabelecimentos comerciais? Essa legislação foi proposta na gestão anterior pelo ex-prefeito Papa, parou na Câmara e ainda está tramitando, mas a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, o secretário Nelson Gonçalves, já apresentou não uma proposta alterando completamente, mas inserindo algumas questões nessa legislação para tentar levar isso adiante. Faz cerca de 3 meses a gente teve uma audiência pública na Câmara exatamente para discutir essa legislação. Foi apresentado o projeto para os vereadores da Comissão de Meio Ambiente da Câmara e o que falta agora, efetivamente, é isso ser dado continuidade na própria Câmara de Vereadores. A gente imagina que ainda, se tudo der certo, nesse semestre, né, a gente consiga definitivamente aprovar essa legislação. O que vem reforçar exatamente esse objetivo de uma cidade limpa. Na audiência pública, o que chamou a atenção é que algumas pessoas que participaram são exatamente do ramo, não da publicidade publicitários, mas sim, os que vendem os espaços. E eles, o que eu achei interessante é que eles são os primeiros interessados que isso se resolva de uma vez por todas. Porque ficar nessa insegurança de proibir ou não proibir, vai poder numa metragem X ou uma metragem Y, isso é importante porque não deixa de ser uma atividade comercial que gera receita para a prefeitura. Mas que precisa ser feita uma fiscalização, e não só em relação à publicidade, mas eu acho que pior do que a publicidade são essas placas das lojas, estabelecimentos comerciais que fazem do jeito que querem, como querem, e se a gente levar em consideração o centro histórico, que tem uma série de prédios com fachadas muito bonitas e fachadas históricas, estão escondidas sob placas de 4, 5, 10 metros quadrados, você acaba perdendo, às vezes, a oportunidade de ver uma fachada recuperada e mais agradável aos olhos de todos. Aqueles cartazes, lambe-lambe, não sei o que. Eu queria ouvir o professor Iberê, que é um especialista, afinal ele é publicitário. Essa legislação... Aliás, a lei eleitoral, nesse aspecto, está mais avançada do que a lei nas cidades, que pelo menos a lei eleitoral está estabelecendo limites para placas, enfim, outdoors não pode mais, o cavalete ainda vai poder nessa eleição, mas na próxima não vai poder mais. Ou seja, há uma preocupação com a questão da poluição. Olha, Chico, eu analiso o seguinte: quando nós olhamos o comércio, né, usando aí as suas placas, fazendo um esforço para que chame clientes. Eu não acho que isso esteja errado, não. Eu acho que o Brasil deveria ter tomado vergonha e ter resolvido o problema da economia do país. Porque quando você pega o empresário, ele investe lá o dinheirinho dele, monta lá a empresa dele
a economia não anda, o salário, graças a Deus, 700, né, Chico? Dá um maravilhoso. Quer dizer, você larga o pepino para quem construiu lá o seu imóvel, para quem construiu a sua empresa. E aí ele fica sentado lá rezando. Não, ele tem que sair, queira ou não. Eu gosto? Não, nenhum de nós aqui vai dizer que fica bonito. Mas não dá alternativa também ao comerciante de chamar, fazer a sua publicidade para que possa ter clientes. Então nós também estamos assim, não se resolve o problema da economia. Teve aí, eu fiquei impressionado, não sei quantos bilhões agora com a Copa, né? Foi maravilhoso. Nesse período da Copa você não precisava pôr nem placa. Tinha gente de graça, tinha gente com dinheiro, tinha gente gastando. Agora, para essa ilha da fantasia da Copa aí e volta à realidade brasileira e diz assim pro empresário, fica sem lá que vai encher de gente aqui. Ué, ele tem que sair de algum jeito. Então, não é poluir, mas ele também é vítima, porque ele é obrigado, entendeu? A estar buscando cliente em qualquer lugar, dada a brincadeira que se faz com a economia desse país. Então eu tenho uma outra ótica, acho importante. Eu participei, inclusive, de algumas reuniões sobre esse projeto lá atrás, há muito tempo que vem se discutindo. Foi aplicado em São Paulo isso, né, na época do Kassab, entendeu? Isso tem que passar assim. Não existe vilão nessa história. O vilão desse é quem brinca com a economia desse país e não faz com que ela se... Vamos ver se nesse ano eleitoral, entendeu? As coisas melhoram, pelo menos nesse momento. Se ela pegar um rumo, né, Chico, aí era melhor, não precisava usar tanto. Não. Agora, secretário, eu queria abordar com o senhor um outro assunto importante também, polêmico e sério, que é a questão da poluição nos bairros da Ponta da Praia e Estuário em função dos terminais de grãos. Ontem esteve aqui no programa o secretário de Assuntos Portuários, José Eduardo Lopes, que é seu colega de secretaria, e ele até acabou dizendo que em breve a Secretaria de Meio Ambiente ia iniciar uma fiscalização forte, intensa, em relação aos terminais. É isso mesmo? E quando é que começa essa fiscalização e no que consiste isso, secretário? Isso, a partir do dia 25 vai ter infelizmente a gente tem que atuar com forças-tarefas de vez em quando, claro, devido ao baixo número de fiscais que a gente tem, mas nesse caso específico a gente vai fazer uma força-tarefa no dia 25, agora desse mês, nos terminais da Ponta da Praia. Para quê? A gente sabe do problema, sabe que não tem outra fonte de geração de poluição naquela região. Alguns empresários insistem do porto dizer que a poluição lá aumentou porque tinha uma série de prédios sendo construídos e que gerava poeira, né? Mas a gente sabe que poeira é uma coisa, farelo de soja, de milho, enfim, grãos é outra coisa. Diferente. Então, não precisa mexer com a nossa inteligência porque a gente sabe o que está fazendo. E isso é mais do que evidente desse problema naquela área de Santos. Vamos atuar, vamos levar a nossa equipe para identificar principalmente o quê? Quem é a fonte ou quais são as fontes que estão gerando essa poluição. Por quê? A gente sabe que esses terminais são antigos, esses terminais não têm equipamento do ponto de vista ambiental mais avançado tecnologicamente para que evite a dispersão desse material particulado na atmosfera, e existe esse tipo de equipamento e eles não têm e não estão tão preocupados em fazer nenhuma melhoria, até por causa dos próprios contratos que eles têm dos arrendamentos. Se não for renovar, para que eu vou gastar dinheiro fazendo recuperação dos meus terminais? Se eu for renovar, aí já é outra história, vai ser objeto de uma nova licença, então a gente pode pensar, esse é o raciocínio deles. Só que isso, como eu já coloquei, inclusive numa reunião com todos os representantes dessa empresa, falei, minha preocupação não é se vocês vão renovar ou não, se a atividade pode ou não, se é uma questão federal ou municipal. Poluir o meio ambiente é uma questão que eu, como secretário de Meio Ambiente, posso fiscalizar e posso multar. Claro. Então, eu não estou preocupado se a atividade é do lado de lá, onde separa cidade e porto, porque o ar que está sendo poluído é o ar da cidade de Santos. Então, a Secretaria de Meio Ambiente vai atuar e, identificando que a gente já sabe quais são as fontes de geração, as empresas vão ser multadas e a multa não é baixa. Pois é, porque as pessoas têm que pensar também, inclusive os empresários do setor, na saúde pública.
Ou seja, e como ficam os moradores da ponta da praia e do estuário? E as crianças? E as pessoas de mais idade, com problemas respiratórios, problemas pulmonares, sobretudo nessa época do inverno, quando, evidentemente, a qualidade do ar piora. As pessoas parecem que não pensam nisso. Estão pensando apenas na questão econômica e não pensando nas pessoas, não pensando na vida dos cidadãos. E essa deve ser a preocupação primeira de todo e qualquer agente público e também de todo qualquer empresário que lida com uma atividade como essa. Secretário, peço sua licença, nós vamos para mais um rápido intervalo e voltaremos em seguida com o Jornal em Foque. Excelência é ter tradição de mais de meio século. É ter a única mini refinaria de petróleo em operação do país. Excelência é ter um campus unificado e bem localizado. É estar entre as universidades mais procuradas por empresas, em busca de estagiários e recém-formados. Unisanta, Universidade do Grupo de Excelência, entre as 9% melhores do Brasil. Vestibular Universidade Santa Cecília. Inscreva-se já! Com novo formato, o site bocnews.com está mais interativo, dinâmico, com conteúdo ampliado e canal próprio de TV na internet. São mais notícias com credibilidade para curtir e compartilhar, em qualquer hora e lugar, seja pelo computador, tablet ou celular. Inclua o bocnews.com na lista dos seus favoritos e tenha ao seu lado a informação indispensável para o dia a dia. Jornal Bocnews e bocnews.com. Experiência e inovação para bem informar. Muito bem, estamos de volta com o Jornal em Foque desta terça-feira, 15 de julho, e hoje recebendo com muito prazer o secretário municipal de Meio Ambiente, o advogado Luciano Cassione, e o professor Iberê Cirna como comentarista do programa. Secretário, eu queria aproveitar a sua presença aqui, e este é o último bloco do programa, para também colocar uma questão que vem gerando muita polêmica em Santos, que é a proposta de cobertura dos canais de novo. Como é que o senhor vê essa questão, o senhor como secretário de Meio Ambiente? Tem questão... opinião pessoal, que eu acho que para alguns trechos dos canais, não haveria problema. Isso é opinião minha, não estou entrando no mérito da questão histórica, da questão do tombamento, ou mesmo em relação à administração. Tem alguns trechos acho que tem como ser aproveitados com essa cobertura, e não é aproveitado para fazer estacionamento, não é para ser aproveitado para fazer via para os carros. Não, são alguns trechos que podem ser aproveitados para ocupar o espaço. Áreas de lazer, por exemplo. Áreas de lazer para a população. Tá. Tem gente que vai dizer, mas tem a praia, tem as praças, tudo bem, mas acho que quando tem mais locais como esse na cidade, em qualquer cidade do mundo, quanto mais espaço de área de lazer, a cidade é melhor do ponto de vista de qualidade de vida. Então, eu acho que nada impede que isso aconteça, no meu ponto de vista, se for para isso. Agora, fechar para fazer via de estacionamento, ou estacionamento, corredor de ônibus, não chegaram a propor. De seletivo. Tipo de coisa já não, volto a dizer, minha opinião, não concordo. Mas alguns trechos, se fizer isso, não influencia em nada a redução do tombamento, e acho que quanto melhor você tornar a cidade para todos, e sem impactar a questão histórica, mesmo arquitetônica, acho que não haveria mal algum. Professor, como é que o senhor vê essa questão? Eu vejo um pouco complicado. Eu acho que Santos está chegando um momento, tem que rever alguns conceitos. Porque nós estamos, assim, num prejuízo ao ser humano. Por conta de mantermos aí a mureta do canal, o ferrinho. Eu não tenho nada, não sou contra historicamente eles, nada. Mas eu tenho que achar um meio termo. Não é possível que a cidade vá parar e todas as vezes, quando foi pensada a ciclovia da praia, imediatamente teve um deputado, não sei quem aí, que entrou no Conde e falou, não, vamos tombar, não pode, nada pode fazer. Quem é o prejudicado nessa história? Ficamos numa bela fotografia, estamos no Guinness com o maior jardim da praia do mundo, muito bem, e nós continuamos agora numa cidade como a nossa, parando no trânsito, não conseguimos abrir uma rua,
Não, gente, ou nós paramos e nem equilibramos... um pontilhão sobre o canal, né? É complicado. Ou nós equilibramos o bem-estar da população, o viver nessa cidade, preservando historicamente, e é gozado, o Luciano sabe melhor do que ninguém, os grandes monumentos históricos do mundo, todos estão descaracterizados. Se você for ao Coliseu de Roma, tem uma pedra de mármore, ele era todo de mármore. Não é mais, mas está lá para exemplo. Por que nós não fazemos isso aqui? Por que nós não preservamos a história da arquitetura, a história da cidade, mas não podemos prejudicar o santista? Aí nós não podemos virar para lá porque não pode. Vai em qualquer outra cidade, arruma esse jeito. Só aqui que não. Ah, mas nós podíamos abrir uma rua. Não, mas ali, eu acho que o Washington Luiz, ele cortava o cabelo, ele não pode. Então para. Ali não pode porque o Saturnino, na hora que ele pensou, ele estava sentado nessa pedra. Não mexe. Gente, para com isso. Eu sou contra? Não. Sou a favor, respeito muito o trabalho que foi feito, mas eu tenho que pensar que neste mundo aqui, nós temos o santista vivendo. E que tem suas dificuldades. Cada vez mais nós estamos dificultando. Estamos construindo prédio para tudo quanto é lado. A hora que estiver habitado, eu pergunto como é que nós vamos andar nessa cidade. Não esqueça de uma coisa, nós temos um dado alarmante, 1,4 habitantes por veículo em Santos. Sem dúvida. Um dos maiores índices, certamente do Brasil, talvez um dos maiores do mundo. 1,4 habitantes, secretário, por veículo. Uma cidade como a nossa. A consequência é como o Iberê falou, a gente precisa ter soluções, solução de mobilidade urbana, transporte público, agora a gente tem aí a implementação do VLT, já tem a questão do túnel Santos-Guarujá, Santos-São Vicente, para, vamos dizer, melhorar a mobilidade, né? As duas únicas entradas e saídas da cidade. Então, essa preocupação existe. Agora, do ponto de vista urbanístico ou mesmo do ponto de vista da arquitetura e patrimônio histórico, mexer nos canais eu acho que não pode ser um tabu. Porque ninguém está dizendo que vai tirar o canal, até porque ele tem uma função que é importante até hoje. De saúde, claro. Mas trechos, acho que não teria problema nenhum. Então, como o Berê falou, qualquer coisa que se pensa em fazer, não pode. Não pode, Então, e isso acaba, às vezes, gerando um problema que é o contrário. Você vê, por exemplo, no caso dos terminais 1 ao 8 do Porto. Tem um projeto, a prefeitura quer implementar, e o processo vai se alongando, Valongo, né? Exatamente. E aqueles terminais estão, a cada dia que passa, tá um tijolo a menos, no mínimo. Porque você vê que estão depredando. E tombar aquilo para quê, né? Tombar para quê? Então, eu uso o argumento, aí volto a dizer que é opinião minha, porque para até não misturar com a administração, minha opinião, é mais fácil demolir o que está ali e construir alguma coisa nova, sem dúvida. Porque é mais barato, e isso que é importante dizer, porque se for ver o que valor histórico tão grande tem aqueles terminais, na minha opinião, ele tem o mesmo valor como tantos outros que estão de pé funcionando, no porto e funcionando. Demolir e fazer algo novo é muito mais barato e é muito mais importante para a cidade do que reformar, que vai gastar mais, e o interesse de quem? Quem que é o maior interessado em reformar aquilo dali? E, secretário, veja, nós temos ali as torres da Petrobras, Sim. Temos a estação do Valongo, a própria Secretaria de Turismo, o santuário ali do Valongo, o Museu Pelé, enfim, há um processo intenso de revitalização daquele bairro da cidade. Quer dizer, realmente esses armazéns ali do lado, aqueles verdadeiros escombros que ficam ali, não se justificam naquela área. No mínimo, em relação a esses armazéns, se você colocasse todos abaixo e você tendo toda essa parte já recuperada, revitalizada, a visão que você tem, pelo menos, do Porto de Santos, porque você fica com a vista livre. Claro, já seria um altamente ganho. positivo. Já seria um ganho. Mas imagina depois construir revitalizar mesmo para valer, ficaria muito melhor. Deixa eu só fazer um paralelo aqui. Se nós tivéssemos em São Paulo a fobia pela manutenção do patrimônio histórico, o que seria da Avenida Paulista? Sim. O que seria da Avenida Paulista? Estavam lá os casarões ainda. Hoje você tem um lá que mostra, era assim, bonitinho. Em contrapartida, é o centro financeiro do Brasil, gente. Dos mais importantes do mundo, né? Mas gera emprego. Aqui não. Aqui o que me preocupa é que toda vez que se fala, olha, vamos fazer uma ciclo, não. Tem uma calçadinha ali. Meu Deus do céu, gente.
Para com isso. Aqui, quem mora somos nós santistas e temos que ter uma qualidade de vida, de poder me movimentar, de ter mobilidade urbana, tem que ter tudo isso. O que eu não posso é ficar contando a história, né, lá de não sei quanto e travando a cidade de uma forma absurda. Muito bem. Secretário, temos ainda mais 2 minutinhos e eu queria aproveitar esse finalzinho de programa para falar um pouco de política. Afinal, estamos a menos de 3 meses das eleições gerais e o senhor presidiu o DEM, deixou a presidência do DEM, o Democratas. Continua afiliado ao partido? Continua afiliado ao partido. Continua afiliado ao partido? Não sai do partido. Foi só um processo de mudança aí no comando, mas continuo sem nenhum problema. Se ventilou aí questão de mudança, que eu iria para outro partido. Você poderia ir para outro partido, para o PSD, enfim? Como eu digo, só esqueceram de perguntar para mim, né? O boato ocorreu, mas perguntar para mim diretamente se eu ia mudar ou não, ninguém perguntou. Mas continuo no DEM, o presidente é o Douglas, meu amigo, vereador, inclusive entrou no DEM por convite meu, e hoje é vereador e presidente do partido. Então isso eu acho que é positivo. Uma pessoa que eu sei que eu trouxe para o partido já cresceu dentro do partido, virou vereador e hoje é presidente. Agora, secretário, uma outra coisa, inclusive o DEM, essa nova gestão do DEM está pretendendo, pelo menos eu li nos jornais, li no jornal A Tribuna, de que o DEM já está postulando uma aliança, manter aliança com o PSDB e postulando inclusive a vice-prefeitura em 2016, numa eventual chapa liderada pelo prefeito Paulo Alexandre na reeleição. Como é que o senhor vê essa iniciativa do DEM? Já está, assim, buscando um espaço maior do ponto de vista político na cidade? Eu volto a dizer, estou no partido, o presidente agora é outro. Eu acho que ele ter essa intenção é válida, ele está administrando agora o partido, ele pode fazer isso. Mas eu acho que a gente precisa primeiro trabalhar, ajudar o prefeito, implementar tudo aquilo que foi colocado no plano de governo, auxiliar o partido, inclusive na Câmara, o prefeito, inclusive na Câmara de Vereadores, que somos a base governista, as ações, os projetos, o prefeito votar positivamente, acompanhar o governo nesse sentido, para depois poder pleitear qualquer coisa que seja em relação à próxima eleição. Ou até uma candidatura própria, porque o vereador Douglas também aventou essa possibilidade. Sim, uma candidatura própria. Aí eu falo por mim, como eu apoiei o prefeito, estou com o prefeito e acho que ele está fazendo um bom trabalho, não teria por que mudar de rota agora. E nesse sentido, eu acho, falar em candidatura própria é algo complicado. Eventualmente, cedo, né? colocar um vice, nada impede, faz parte da questão política. Mas pleitear uma candidatura, eu falo por mim, eu sou contra uma candidatura própria, porque hoje a gente tem um prefeito que nós apoiamos e aprovamos a sua ação como prefeito. Já está se falando em eleição, para acabar. 30 segundos, professor. 30 segundos. Qual é a sua idade, Luciano? Desculpa. 35. Seria uma belíssima dupla, né? Pela idade do prefeito, né? Como é que você se sentiria confortavelmente como um vice? Pela idade se sentiria bem? Acabou de dizer que é cedo, não adianta. Primeiro que sou eu que decido, mas vai ser o partido. Claro. Mas o que o prefeito pretender em relação à reeleição, que é muito cedo, eu apoio. Tá certo. Secretário, muito obrigado pela sua presença mais uma vez aqui no Jornal em Foque. Chegamos ao final, muito obrigado. Obrigado a todos, bom dia. Professor, mais uma vez, obrigado pela presença. Um abraço. Comentarista. Agradeço a ambos, agradeço a Paula Paparelli, a toda a equipe, especialmente a você, telespectador, pela atenção, pela audiência. Nós estaremos de volta amanhã em mais uma edição do Jornal em Foque. Mais uma vez, muito obrigado e até amanhã. Jornal em Foque. Apoio Unisanta, Universidade do Grupo de Excelência do MEC. BocNews, o jornal gostoso de ler e bom de negócio.